Paz seja convosco, irmãos. Vamos dar continuidade, então, ao capítulo 1 do livro e apostila, o final de todas as coisas. Esperança e glória para os escolhidos. E esse capítulo 1, ele também vai falar um pouco sobre algumas das principais parábolas de Jesus acerca dos fins dos tempos. E a primeira a sermos estudada nesse capítulo será a parábola das 10 virgens, né? Interessante, nós vamos descrever um pouco sobre o que Jesus gostaria de estar nos ensinando, né? O que ele quis nos ensinar com essa parábola, né? Falando sobre as 10 virgens. E quais são essas virgens? Quem são elas? O que elas aguardam? Quem é o noivo? Quem é a noiva? O que representa as lamparinas, o óleo, a luz acesa, a noite? Então, cada elemento dessa parábola, ela tem sim um significado acerca do tempo do fim. É interessante que as 10 virgens, elas eram todas elas virgens. E nós vemos que a virgindade, historicamente, ela está associada à pureza, à santificação, à religiosidade e a tudo quanto é sagrado, né? Vemos que o que é uma coisa virgem, uma coisa pura, uma coisa genuína, verdadeira, íntegra, sem contaminação, sem corrupção, santificada, separada, né? Quando nós vemos a questão de um azeite extra virgem, ele está querendo nos dizer ali que o azeite extra virgem, né? Esse termo extra virgem, né? Quando nós lemos no rótulo, por exemplo, é de que aquilo é verdadeiramente genuíno, extraído da oliva, né? Do fruto da oliveira, e ele é um azeite verdadeiro. Ele não é um azeite batizado com outro azeite misturado, contaminado. E quando nós vemos essas 10 virgens, né, elas estão associadas não à contaminação, né, elas ainda são puras, elas se santificaram, se separaram, estavam andando em consagração, né? Esse termo usado para essas 10 mulheres nessa parábola é de que elas estavam em santificação, separadas, diferenciadas de qualquer outras mulheres para essa festa de casamento. Todas elas eram virgens, mas nem todas estavam preparadas para o retorno do noivo. Mateus 23:5 vai falar, né, sobre essa parábola onde elas não estavam, elas são pegas desapercebidas, e o que acontece com elas, né? Vamos ver na Bíblia, se você puder abrir a sua Bíblia aí na parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25. Abra comigo na sua Bíblia. E está escrito assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Jesus está falando acerca do reino dos céus. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levavam óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo.
Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dêem-nos um pouco do seu óleo, pois nossas candeias já estão se apagando. E elas responderam: Não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão, comprem enquanto há tempo. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade vos digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. É interessante que no mesmo capítulo, né, do capítulo 25, em outro momento, Jesus vai falar acerca daqueles que em meu nome falaram em meu nome expulsaram demônios, curaram doentes, porém eu vos direi naquele grande dia, eu não vos conheço. Então, Jesus está fazendo uma referência aos cristãos, àqueles que o seguem, que as virgens, elas representam aqui aquelas que anunciam a palavra, que carregam a luz, né, que levam a verdade, que mostram, que preparam o caminho. O que acontecia nas festas judaicas, né? As virgens, elas preparavam o caminho, elas iam até o encontro do noivo, para que elas acompanhassem o noivo até chegar à casa da noiva, ao local do casamento. E é interessante os símbolos que essa parábola nos traz, é de que Jesus fala que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Jesus estava falando de que haveriam diferenças entre os sábios e os tolos, entre os insensatos e os prudentes. Mesmo no meio cristão, mesmo nós conhecendo a Jesus, mesmo vivendo na casa de Deus, existem entre nós pessoas sábias e pessoas imprudentes, pessoas insensatas que não vigiam. Então, essa parábola está nos alertando sobre a mantermos uma vigilância, a mantermos uma vida de consagração, uma vida de busca, mas principalmente, né, nós vamos estudar mais à frente o que era esse óleo, o que são essas vasilhas, qual é o óleo, o tipo de óleo que o Senhor espera de nós para acender a candeia. Que luz é essa, né? A luz da palavra de Deus. Então vamos ver mais à frente aqui, voltando ao nosso slide. Não basta ser religioso, é preciso ter o azeite, ou seja, a pureza aqui das virgens, ela é representada como a religiosidade, uma vida devota ao Senhor, uma vida entregue, uma vida de santificação, de pureza. Porém, isso não é o bastante. Estavam todas com lamparinas idênticas. As 10 virgens possuíam lâmpadas e pelo versículo 8 nos diz que saíram ao encontro do noivo com as lâmpadas acesas. Nesse momento talvez fosse praticamente impossível separá-las, porque todas elas tinham lâmpadas idênticas, assim como a igreja, né, aqueles que anunciam a palavra de Deus, que carregam a palavra de Deus. Todos nós, quando recebemos a Cristo, nós, quando estamos juntos, somos todos idênticos. É difícil, né, fazer comparações, porém, essas virgens entre elas, era difícil diferenciá-las dos cristãos verdadeiros e dos cristãos nominais, daqueles que somente se autodenominam cristãos. Outras comparações falam em Mateus 7, né, capítulo 7, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Está fazendo referência quando Jesus fala, como eu disse aqui, aquela passagem onde ele diz que muitos dirão
eu expulsei demônios, curei enfermos, falei em seu nome, e Jesus vai dizer, não, me perdoe, por apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ou seja, né, somente o Senhor conhece exatamente a diferença entre os prudentes e os prudentes, né? Dado o momento, as lâmpadas, elas vão se apagando. É somente possível perceber quais são as loucas e quais são as prudentes quando vem a noite. A noite, na palavra de Deus, é sempre representada como o período de trevas, período onde a igreja irá ser perseguida. A noite aqui ela é representada como o princípio das dores, como também a grande tribulação. Né? Nós iremos falar um pouco sobre a grande tribulação nos próximos capítulos, com os próximos professores, sobre o que representa a grande tribulação, o que acontecerá, por que precisamos nós cristãos carregar acesas nossas lamparinas, as nossas vidas precisam estar incendiadas pelo azeite, né, que é o Espírito Santo do Senhor. À noite, quando as lâmpadas começam a se apagar, é que começa a se ficar evidente quem eram as prudentes e quem eram as sábias, as prudentes. Quando vem a noite, as lâmpadas se apagam, então se percebem quem estavam despreparadas, despercebidas e negligenciaram, não vigiando aos detalhes. Como a lua reflete a luz que não é própria dela, assim eram aquelas mulheres, elas são comparadas a também a lua, né? Muitos historiadores falam de que aquelas mulheres, elas tinham a luz, elas portavam a verdade, porém elas não se aperceberam que elas perderam o essencial, elas se esqueceram do que era primordial, que era a unção, que era o azeite, que era o óleo, né, para acender a chama, para acender o fogo na vida delas, naquele momento, e que elas necessitavam, a função delas era guardar o noivo, era preparar o caminho para o noivo, e elas estavam negligenciando o seu chamado, a sua função, elas não estavam preparadas para aquele casamento, para aquelas bodas. Elas estavam ali simplesmente porque elas foram chamadas, porém, elas não estavam preparadas e negligenciaram, não vigiando os pequenos detalhes, né, o principal de tudo, que era carregar com elas o óleo. E a Bíblia fala que as prudentes, né, elas vão até determinado caminho e elas adormecem. Elas adormecem porque o noivo se demora a voltar. O noivo se demora a chegar ao ponto, né, onde é marcado. Então, nos casamentos judaicos, o noivo, as virgens iam até onde estava o noivo ou até onde elas iam encontrar o noivo e elas preparavam, iluminavam o caminho até chegar a noiva, até chegar às bodas. Assim também somos nós, né, representando este reino dos céus. O noivo, ele está, né, aguardando e ele espera que nós, como igreja do Senhor, estejamos preparando o caminho para que ele venha, para que chegue o dia da grande bodas. Porém, aqueles que serão convidados, que entrarão com Jesus nas bodas, somente serão as virgens prudentes. As virgens negligentes, imprudentes, elas não entrarão, porque elas foram pegas despercebidas. E a Bíblia fala ali que as sábias falam, vão logo antes que o noivo venha e comprem o azeite, para que vocês, né, consigam esperar a tempo. Porém, o azeite, ele é pessoal, ele não pode ser dividido. E elas falam, não, dividam conosco, porque não vai dar tempo.
Só que o azeite, ele representa o Espírito Santo, ele representa a unção, ele é o combustível do cristão. É o Espírito Santo que nos revela e que nos convence do juízo de Deus, do pecado, né? É ele que nos ensina. É o Espírito Santo que nos mostra, que esquadrinha o nosso coração. E é através do Espírito Santo de Deus que realmente temos comunicação com Deus. Aqueles que foram selados, né, com o Espírito do Senhor, com o selo do Senhor. O Espírito Santo também representa, ele é o selo, né, de Deus na nossa vida. Então nós precisamos buscar o batismo no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que traz dons, é o Espírito Santo que gera frutos, que gera transformação na igreja do Senhor. Por isso ele é indispensável. Nos casamentos judaicos, as virgens acompanhavam o caminho, falei sobre isso, né? Para receber a noiva, eles acompanhavam o noivo. Então, é interessante que as virgens, representando aqueles que anunciam a verdade, a luz da palavra de Deus, elas precisam estar perto do noivo. Elas precisam estar ansiosas, aguardando o noivo, apercebidas, para que quando o noivo vier, elas não sejam pegas de surpresa. Interessante, né, aqui, de que elas preparam o caminho para o noivo vir, para receber a noiva. E elas tinham que ter estoques de azeite. E a Bíblia fala que elas tinham vasilhas ao lado das lamparinas. Ou seja, não tem como você carregar a palavra de Deus sem você ser cheio do Espírito Santo. É negligenciar o Espírito Santo você viver uma vida só com a letra. Paulo vai dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica o homem. Né? Que tudo aquilo que vem de Deus, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Todo aquele que aceita Jesus, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque de outra maneira não há como você ficar no meio das trevas, no tempo da tribulação, no meio da luta, da aflição. Eu não sei, talvez nós estamos passando por dificuldades, mas somente o Espírito Santo, que é o nosso combustível, é que nos faz nos mantermos acesos no meio da escuridão. Nos mostra o caminho. E a lamparina, ela representa a palavra de Deus, porque lá o salmista vai dizer: luz para o meu caminho é a tua palavra, e lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Interessante que aqui a lamparina, ela é a palavra de Deus, porém as prudentes, elas tinham junto da lamparina, junto da palavra de Deus, o azeite, que era o combustível da palavra, que era, nós temos a palavra de Deus em nós, mas nós precisamos do Espírito Santo da verdade para nos trazer autoridade, consolo, revelação, discernimento. Queridos, quando a igreja for arrebatada, olha só que interessante, a Bíblia fala de que o Espírito do Senhor subirá com a noiva. Não haverá mais o Espírito Santo da verdade neste lugar, nesta terra. E o que essa parábola fala é que quando aquelas virgens imprudentes voltaram ao encontro do noivo, não fala se elas conseguiram encontrar o óleo. Talvez elas vieram com as lamparinas apagadas porque já estivesse tudo fechado, já não dava mais tempo. Então, o que acontece? O Espírito Santo, aquelas que armazenaram o Espírito Santo, que portaram o Espírito Santo com cuidado, com sabedoria, que tiveram a sabedoria, a prudência de armazenar na sua vida o Espírito Santo, os dons do Espírito, o dom do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, elas entraram porta dentro daquelas bodas, porém o noivo fechou a porta. Então aquelas virgens imprudentes, a Bíblia não fala se elas conseguiram comprar. Provavelmente não conseguiram, porque já estava tudo escuro, tudo fechado. Elas deveriam ter se preparado antes. E quando elas chegam, elas estavam sem o óleo. Elas estavam
com as suas lamparinas continuavam apagadas e elas desejaram entrar às bodas, porém Jesus disse que não as conhecia, que não abriria a porta. Êxodo 27 e 20 fala sobre as lâmpadas viverem continuamente acesas, né? No Velho Testamento nós vemos o símbolo do candelabro, né? Do candeeiro, que tinha 7 lâmpadas, né? Os sacerdotes, eles tinham que diariamente ir lá e preencher com óleo puro de oliveira. Por que o óleo puro? Porque o óleo puro, somente ele era possível acender sem que ele se desmanchasse, sem que ele entrasse em uma combustão e sumisse rapidamente. Somente o óleo puro era possível que queimasse, que tinha mais tempo de combustão. Assim também o Espírito Santo na nossa vida, ele precisa ser um azeite puro. Não, a Bíblia fala sobre o fogo estranho, oferecer fogo estranho ao Senhor. Como precisamos estar atento ao que é puro, o que vem do Senhor, ao azeite que é puro, porque somente esse é capaz de fazer arder, fazer combustão para manter a lamparina acesa, para manter a nossa fé, para manter a nossa esperança, para manter a nossa vida espiritual ardendo no Senhor, queimando. É interessante que essas virgens sábias, elas tinham estoques. E o que podemos dizer que são esses estoques? São os frutos do Espírito Santo, são os dons espirituais, as boas obras, a fé, a sinceridade, o quebrantamento, o arrependimento, a misericórdia que ardia em seus corações. A palavra prudência, ela significa capacidade em avaliar o que é justo e injusto, ser prevenido, temer e estar preparado para as adversidades. Também significa cautela, moderação. A Bíblia fala que o Espírito Santo do Senhor, ele gera em nós moderação, temperança, autocontrole. Esses são os frutos do Espírito que a igreja não pode abandonar, que a igreja não pode negligenciar. É impossível viver à luz da palavra sem termos o azeite, sem termos a revelação do Espírito Santo, a transformação genuína, né? Que realmente nos transforma de dentro para fora. Vamos continuar aqui. O azeite não se compra com esforço humano. É interessante que aquelas virgens sábias, elas falam vão, né? Até eu vou ler novamente aqui o capítulo 24. À meia-noite ouviu-se um grito. Esse símbolo, a meia-noite representa o início das dores, o início da noite, o início das trevas, da escuridão profunda, né? À meia-noite ouviu-se o grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então as virgens acordaram, todas elas dormiram, e prepararam suas candeias. As insensatas disseram, dê-nos um pouco do óleo, por favor, pois as nossas candeias estão se apagando. As sábias responderam, não, pois se dermos a vocês, não haverá o suficiente para nós. Vão e comprem óleo para vocês. Quando elas falam comprem o óleo, nós podemos perceber que comprar, ela vem com, a palavra comprar, ela vem com um peso de esforço humano, né? Se nós não buscarmos o Espírito Santo agora, enquanto ainda há tempo, teremos que buscar por esforço, teremos que encontrar o Espírito Santo. Jesus está falando acerca do tempo do fim, de que se nós não ficarmos atentos, o noivo virá,
E as prudentes, elas terão óleo, elas terão o Espírito Santo, a unção, elas estarão acesas, né? As suas lamparinas estarão acesas em meio às trevas, em meio ao início, né, das trevas, ao início da noite. Porém, as que não estavam, elas vão ter que ir atrás e elas não vão conseguir, elas não vão encontrar, mesmo que elas tenham um esforço humano para conseguir isso. Comprar representa esforçar, fazer pela força do braço, fazer pela força do trabalho, pelo esforço. A Bíblia fala que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo não estará mais aqui. E as pessoas que ficarem, elas precisarão, pelo esforço, pelo seu próprio esforço, permanecerem em Jesus, não negarem a Jesus. Ao perceber que o noivo tardou, saíram a comprar, e ao voltar o noivo não as recebeu mais. Zacarias 4 diz a palavra do Senhor assim: nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. O profeta está falando àquele povo que não era por força, não era pela força do braço, não era possível por violência, não era pelo esforço humano, mas era pelo Espírito, através do Espírito Santo. E essa palavra se encaixa aqui nessa parábola que Jesus fala. As loucas e as prudentes dormiram com a demora do noivo. Aqui algo interessante, simbólico, nos dizendo que a demora do noivo, ela pode sim gerar um adormecimento da palavra de Deus, né? Um adormecimento dos cristãos, um adormecimento do evangelho, um adormecimento da pregação. Quantas vezes nós vemos pessoas dizendo: ai, que bom que agora com a pandemia eu não preciso ir tanto na igreja, nossa, eu não aguentava mais, era culto no sábado, culto à tarde, ensaio de manhã, culto de noite e vigília, e culto na terça e na quarta à tarde. E muitas pessoas, eu ouvi particularmente, de que não estavam cansadas. Quantos cristãos estão adormecidos, estão se cansando, se fadigando, estão esquecendo das primeiras coisas? Será que não estamos já vivendo o princípio das dores, onde Jesus disse que naqueles dias o amor de muitos, por causa da maldade que estaria sobre a terra, o amor de muitos se esfriaria? Muitas pessoas estão se esfriando espiritualmente, muitas pessoas estão deixando o sono espiritual a cegarem, as adormecerem, as anestesiarem dos acontecimentos vindouros. Percebemos que cada vez mais os sinais estão às portas de que Jesus irá voltar, de que Jesus irá buscar a sua igreja. A palavra tosquenejar, em algumas traduções fala que todas elas tosquenejaram e dormiram. São duas palavras diferentes, né? A palavra tosquenejar, ela significa abaixamento e levantamento da cabeça. É quando a gente fica pescando. Ou seja, entende-se que aqui, pelo fato da demora do esposo, elas estavam oscilando nos seus caminhos. Uma hora de pé, uma hora prostrado, uma hora abrindo o olho, uma hora fechando o olho, até que adormeceram. Isso mostra que a nossa capacidade humana, ela é fútil, que nós somos pó, de que nós somos sim frágeis, fracos, de que nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus, que nós precisamos reconhecer, né? Jesus vai, a palavra do Senhor, e Jesus também vai falar, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Esteja vigilante, esteja atento, porque nós podemos estar de pé hoje e amanhã cairmos. A palavra de Deus diz que Deus não se agrada com a morte do ímpio. Antes deseja o Senhor, lá no livro de Zacarias está escrito, antes deseja o Senhor que este se converta e mude de vida. Esse é o desejo do Senhor, o arrependimento da sua igreja.
e que a sua igreja não se perca, que a sua noiva não se contamine, que as virgens que o aguardam, que somos nós hoje anunciadores da palavra, não adormeçamos. O que diferenciou as virgens prudentes das loucas é que, além delas guardarem a palavra de Deus, a luz acesa, elas tinham reservas de óleo. Apocalipse 3:8 diz: porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardar a palavra do Senhor e não negar o seu nome, não negar que ele é o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, seu nome em hebraico. E a palavra tosquenejar, ela representa aqui a preguiça espiritual, o início da preguiça espiritual. Por causa da demora do noivo, muitas pessoas, elas estão tosquenejando, elas estão preguiçosas. Elas estão preguiçosas para ler a Bíblia, elas estão preguiçosas para orar, elas estão preguiçosas para ir até a casa do Senhor, entrar em comunhão, ouvir a palavra. E nós vemos que hoje há uma preguiça espiritual, um peso espiritual cada vez maior sobre os cristãos, cada vez está mais difícil de buscar a Deus. Por que isso? Por causa que é chegada a hora, é chegado o tempo, se aproxima o tempo do fim. Precisamos estar preparados. Não sabemos quando será, não temos data, mas nós precisamos saber que nós temos que viver uma vida, uma conduta, ela contínua na presença de Deus. A Bíblia diz lá, em Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lâmpada é a palavra de Deus e o óleo, o Espírito Santo. Zacarias 4, do 1 ao 6. Continuando. E ouviu-se a voz, aí vem o noivo. Nessa tradução não fala, mas na original diz, e ouviu-se o grito. E ouviu-se o grito. Aí vem o noivo. E olha só que interessante, elas estavam dormindo, elas tinham adormecido quando ouviram isso. E quais foram os passos até que elas dormiram? Foram 3 passos. Tosquenejaram, cochilaram e adormeceram. Tosquenejar, então, é representado, como quando os olhos começam a abrir e fechar, quando a gente começa a pescar, E o que acontece? A gente perde a visão, a nossa memória é afetada, o nosso discernimento à nossa volta, ele fica turvo. Nós não percebemos o que está acontecendo à nossa volta, nós começamos a ficar anestesiados, porém, ainda não perdemos totalmente a nossa reflexão, mas nós começamos a perceber que a nossa visão espiritual, ela começa a diminuir. A nossa fé começa a estar fraca. A nossa memória da palavra de Deus começa a ficar fraca. Nós começamos a perder as lembranças das promessas que Deus nos deu. Tosquenejar representa aqueles que estavam dispersos, distraídos. E o segundo ponto, cochilaram. Quando a gente começa a cochilar, no sofá, eu até na aula presencial usei esse exemplo, quando nós cochilamos no sofá assistindo um filme, o nosso corpo relaxa, amolece, a gente fecha de vez o olho, perde equilíbrio e perde todo o governo do corpo. Você simplesmente deixa aquele cochilo se aprofundar e você perde o governo do teu corpo. Você se sente anestesiado. A sua mente, ela se entrega simplesmente àquele sono. É a mesma forma, com o Espírito Santo, nós perdemos o governo do Espírito Santo e o nosso corpo não obedece mais a comandos simples. A nossa mente espiritual, ela adormece, ela cochila, ela simplesmente apaga, dá aquele branco espiritual.
E você fica como... O que acontece? Você começa a ficar vulnerável aos ataques do inimigo, vulnerável à carne. Você perde o controle do governo do Espírito Santo. E quem começa a falar nesse momento, quando você está cochilando espiritualmente, é a sua carne. É a sua carne que começa a acordar. A sua mente espiritual, sua mente de Cristo, ela começa a ficar adormecida. Terceiro ponto é o sono. E o sono, ele é quando o sono profundo toma conta do corpo. Adormecendo, todos os seus membros paralisam, acomodam-se os seus instintos, suas percepções ficam afetadas, sua razão fica desprovida de reflexos, e é nesse momento que você fica vulnerável totalmente e todo o corpo acomoda-se. A Bíblia fala lá em Isaías que o Senhor fala assim: desperta tu que dormes e Cristo te resplandecerá. E o Senhor te resplandecerá, né? Não fala de Cristo, mas Paulo vai usar esse mesmo versículo. Eu vou achar aqui a referência bíblica. Desperta tu que dormes. Efésios 5,14 está escrito assim: por isso é que foi dito, né? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. O sono e a morte espiritual, elas estão praticamente andam juntos. Por quê? Porque o sono torna o cristão vulnerável. Quando o cristão dorme espiritualmente, está adormecido espiritualmente, a sua fé morre, a sua percepção espiritual morre. É aquelas pessoas que estão anos na igreja, mas que nunca sentiram a presença do Espírito Santo. Estão anos na igreja e são religiosos. Deus está despertando seu povo para uma vida diferenciada. Estão anos na igreja, mas ainda existem pecados que o dominam, que o fazem cochilar, que anestesiam a sua mente por um tempo. E depois você desperta, você acorda do sono e você começa a buscar, mas novamente você cochila. São pecados de estimação que não foram transformados e libertos pelo Espírito Santo na sua vida. Quando nós estamos dormindo espiritualmente, nós ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Vêm as lutas e você nem sabe de onde vem, porque a sua lâmpada já se apagou, então você nem sabe de que lado vem, do porquê daquilo. Você não está em sintonia aguardando o noivo. Aquelas virgens prudentes, elas estavam dormindo, estavam sim, mostrando de que todos nós, sábios ou imprudentes, estamos suscetíveis ao cochilo espiritual. Precisamos estar apercebidas, precisamos estar alertas, vigilantes, porque nós não sabemos a hora que o noivo vem. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25:13. Queridos, eu desejo que grandemente o Senhor fale ao seu coração, que estejamos nos preparando para a volta do Senhor, que estejamos anunciando a sua palavra, né, que estejamos mantendo a nossa lâmpada acesa, a palavra de Deus viva, ardendo em nossos corações, em nossas vidas, iluminando o caminho, para que outros vejam a chegada do noivo, para que outros também nos acompanhem, né? E as virgens, elas iluminavam o caminho, não só para que o noivo soubesse onde estava a noiva, mas também para que aqueles que vinham com o noivo, aqueles que sabiam do casamento, eles estavam ali esperando a chegada do noivo, a preparação para o casamento. Então, muitas pessoas ainda, elas precisam
que nós iluminemos o caminho, que nós anunciemos aonde está o noivo, quem é o caminho, quem é a verdade e a vida é Jesus, mas nós temos a responsabilidade como cristão de mantermos a nossa vida acesa, a palavra de Deus e o Espírito Santo nas nossas vidas. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, que possa ter trazido conhecimento nesse estudo, né? Nos acompanhe, esteja lá conosco no segundo sábado de todo mês. Estaremos dando as aulas presenciais acerca deste livro, né? O final de todas as coisas. Este ano vamos estar trabalhando este livro. No terceiro sábado do mês, o nosso pastor e professor, pastor Sebastião, vai estar dando aula sobre o papel da igreja, né? O estudo sobre o livro de Tiago, numa live através do Facebook. E também no último sábado do mês, todos os professores que estão dando aula neste ano trarão aqui um vídeo para o canal com uma complementação para você aprender cada vez mais da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Se inscreva e curta aqui a nossa página no YouTube.